esta análise que vai escarafunchar a revolta de Felipe Neto. Prestem bem atenção aí de casa. Na sua conta do ex, antigo Twitter, o conselheiro de Lula, empresário e youtuber Felipe Neto registrou sua revolta na quarta-feira, dia 5. Eu vou abrir aspas e, como o post do Felipe Neto é longo, eu fiz um resumo, tá? Eu fiz um excerto. Eu estou citando entre aspas, mas algumas partes eu pulei. Aspas. É mentira que eu recebi dinheiro do governo dos Estados Unidos. O Instituto Felipe Neto é uma organização sem lucro, que não gera dinheiro algum para mim. Muito pelo contrário, eu já coloquei milhões e milhões de reais para fundar e garantir a existência do Instituto, que atua principalmente na área de saúde mental de crianças e adolescentes de escolas públicas. Eu vou fazer aqui uma travessão, né? Não, um colchetes. Né? Imagina o Felipe Neto, né? Cuidando da saúde mental das crianças. Vou fechar o colchetes, vamos voltar para o post dele. Além disso, o Instituto Felipe Neto atua em projetos contra a desinformação digital, através do seu braço chamado Vero, que é Vero, verdade em italiano, e realiza doações em momentos de crise. Pois bem, assim como trabalhamos com empresas, fundos e órgãos públicos, em 2024, a Embaixada dos Estados Unidos financiou um projeto do Instituto Felipe Neto junto com a Fundação Amazônia Sustentável. O valor total investido pela Embaixada neste projeto foi de $24.965. Fim, $24.000. A USAID, diz Felipe Neto, poderia ter trabalhado diretamente com o Instituto sem problema algum, mas isto sequer aconteceu. O Instituto Felipe Neto segue aberto para todo tipo de aporte financeiro que se alinhe com nossa visão de mundo, que nada tem a ver com disputa política, mas principalmente com a saúde mental de nossos jovens mais vulneráveis. Ok. Ele revoltou, vai processar todo mundo que falou isso. Mas onde está o erro neste jogo? Existia uma relação umbilical entre uma das fundações financiadoras da Vero, que faz parte, que é um braço do Instituto Felipe Neto, uma relação umbilical entre a Open Society e a USAID. E, ao pausar o financiamento estrangeiro da agência do EUA, dos Estados Unidos, para o desenvolvimento internacional, a USAID, pode subir, foi o presidente Donald Trump desferiu um grande golpe no ecossistema de organizações sem fins lucrativos que promovem a ideologia contra os interesses dos Estados Unidos. Não é por acaso que o financiamento da USAID se encaixou com a concessão de subsídios da Fundação Open Society do bilionário esquerdista George Soros, bilionário húngaro-americano que financiou quase todas as causas esquerdistas, fundou esse Instituto Open Society, que mais tarde se tornou a Fundação Open Society. A Fundação Open Society, do George Soros, trabalhou com a USAID para financiar esses tipos de programa. Marx Primorac, que é ex-diretor de operações interino da USAID, revelou ao The Daily Signal, aspas, a USAID de Biden e o Instituto Open Society de George Soros frequentemente faziam parcerias para cofinanciar programas conjuntos que promoviam as agendas sociais radicais em todo o mundo em desenvolvimento. Reportagem da Fox News
também revelou que a ex-administradora da USAID, Samantha Power, se encontrou com a Fundação Open Society pelo menos 2 vezes e com a Fundação Bill e Melinda Gates pelo menos 5 vezes entre 2021 e 2023. A conexão da Fundação Open Society com a USAID são tão profundas que a Open Society, né, uma fundação sem fins lucrativos da Fundação Open Society, chegou a processar a USAID não uma, mas 2 vezes, quando governos republicanos proibiam repasses ou acordos financeiros entre a USAID e a Fundação de George Soros. Põe aí na tela mais uma vez, Alemão, a ilustração que nos mostra que o Instituto Vero do Felipe Neto, que é um braço do Instituto Felipe Neto, recebeu da Fundação Open Society $250 mil. Em reais, isso dá quase 1.350.000. Aí, olha, é do site da própria Fundação Open Society, declarando que doou ao Instituto Vero, que faz parte do Instituto Felipe Neto, ele fez este aporte contra o combate à desinformação, né, de $250 mil, tá? $250 mil, que equivalem a quase 1.350.000 reais. Tem a data ali? Tá certo? Em 2021. Em 2021. Né? É próximo ali de quando ele flipou, porque ele pedia a cadeia do Lula. Tava em vídeo para qualquer ver. Ele xingou o Lula de nomes que eu não tenho coragem de repetir. Aí ele deu uma flipada. Aí você vê aí, né, esta doaçãozinha do Jorge Soros. O gancho está na mesa, o punch está dado, que a língua mais rápida atire primeiro. Eu vou atirar primeiro. Eu quero aqui chamar a atenção dos nossos congressistas para quase uma confissão do Felipe Neto. Porque quando ele diz, é mentira que eu recebi dinheiro do governo dos Estados Unidos, nós não estamos preocupados se você recebeu dinheiro e pôs no bolso, a nossa preocupação não é essa. O Felipe Neto, ele praticamente confessa aqui que o braço chamado Vero do Instituto Felipe Neto, que atua em projetos contra a desinformação digital, recebeu dinheiro de entidade estrangeira. Não interessa se é governo estrangeiro ou se é entidade estrangeira. Mas ele fala que recebeu de entidade estrangeira. De entidade estrangeira. Mas é o seguinte, ele confessa quando ele diz, a USAID poderia ter trabalhado diretamente. O que ele confessa aqui? A USAID me financiou indiretamente. Exatamente. Esse trecho é matador. De qualquer forma, o artigo 24, inciso 1 da lei eleitoral, ele veda qualquer tipo de influência estrangeira. O artigo é super amplo, qualquer tipo de benefício que possa favorecer influenciar, né, nas eleições. E nós sabemos que esse combate à desinformação, que foi bastante eloquente, digamos assim, pelo Instituto Veros, pelo braço Veros do Instituto Felipe Neto, foi bastante incisivo durante o período que antecedeu as eleições de 2022. Então, começa-se a ter aqui no Brasil falas que são praticamente corroboram as denúncias que a gente vem recebendo de que houve influência internacional nas eleições presidenciais do Brasil. Então, há que se fazer, sim, uma CPI, ou mesmo o Ministério Público Federal, ele tem que abrir pedindo esclarecimentos para o Felipe Neto, porque eu acho que ele não entendeu que o que está em jogo aqui é a soberania nacional. Bem lembrado esse artigo da lei eleitoral. Exatamente. Bem lembrado, porque o Felipe Neto, ele tanto trabalhou na campanha do Lula, não importa se remunerado ou voluntariamente, que ele compareceu com Lula na última aparição de TV à tarde da campanha de 2022. E é claro, ele fez todo aquele movimento para votar no Lula e aquele movimento contra o Bolsonaro, sendo ele dono de um instituto que recebeu dinheiro
de uma organização estrangeira, do Jorge Soros, que todo mundo sabe quem é, dispensa apresentações, que tinha, àquela época, ainda uma relação umbilical com o USAID. E com esse braço que trabalha com a desinformação digital, ele atuou de forma veemente durante o período eleitoral. Então nós temos aí caracterizado pela fala do próprio Felipe Neto, que o instituto dele, através do braço Vero, recebeu dinheiro de entidade internacional para combate à desinformação durante um período pré-eleitoral em que ele tinha um lado muito claro. É só pegar todo o histórico dele de mensagens e de intervenções. Então há que se abrir sim uma CPI com base nas denúncias que já foram veiculadas, né, dessa influência do USAID, mas agora com o próprio Felipe Neto dizendo que o Instituto recebeu dinheiro de entidade estrangeira. Esse artigo 24, inciso 1 da lei eleitoral, eles têm uma interpretação extremamente abrangente, não pode haver nenhum benefício que tenha sido possível através de financiamento estrangeiro para candidato nenhum dentro do nosso país. Esse artigo ele visa garantir que as eleições nacionais sejam definidas pelos brasileiros. Qualquer influência estrangeira pode afetar o interesse nacional, a soberania nacional e pode ser extremamente perverso para o país. Isso é gravíssimo. Esse artigo 24, inciso 1, ele está baseado no princípio constitucional da soberania popular e é urgente que o Congresso instale, sim, uma CPMI ou uma CPI para investigar essa denúncia de que houve interferência de braços dos Estados Unidos nas eleições presidenciais brasileiras, que começa a ter aqui falas de Felipe Neto e talvez de outros corroborando que isso realmente aconteceu. Agora, tem mais um dado aqui, tá? Ele diz que esse fundo foi garantido em 2021. E ele tem 18 meses. Então você não sabe se ele foi pago aos poucos e não se sabe qual mês de 2021. Porque se foi, por exemplo, se nós estamos falando, por exemplo, de outubro de 2021, isso perpassou todas as eleições de 2022. Tá, põe na tela de novo o site do Instituto Open Society alemão, para que as pessoas possam acompanhar. Olha, ele informa o ano 2021, mas ele não informa o mês. E ele fala que o termo desta colaboração é de 18 meses. Mesmo se for janeiro de 2021, você teria 12 meses em 2021 já chegaria a eleição. E mais 6 meses em 2022. É o período pré-eleitoral. Exato. Há aí uma interferência direta, para mim isso é uma confissão do Felipe Neto, de que todo o período aí de 2021 e 2022, pré-eleição, ele estava combatendo a desinformação com dinheiro recebido de entidades internacionais. Opa, Vivi, esse assunto parece ser grave mesmo, porque se não fosse, ele não estaria dando tanta importância em ficar negando, né? Exato. Porque afinal de contas, se não tivesse nenhum problema na utilização desse dinheiro, nenhuma interferência eleitoral, por que ele não teria orgulho de dizer, olha, o meu instituto, ele inclusive é reconhecido internacionalmente, a gente é financiado por um órgão americano para cuidar de crianças. Por que ele esconderia isso, se não fosse a utilização contra a lei, como mostrou aqui a doutora Ana Paula? Exato. E esse dinheiro, põe na tela de novo, alemão, para as pessoas saberem, esse dinheiro ele foi dado não para cuidar de criança. Exato. Olha a descrição. To support the grantees' work to combat disinformation. É para suportar os trabalhos de combate à desinformação. Não tem nada de cuidar de criança em plena época eleitoral. Inclusive, né? Se eu não estiver enganado, o Instituto, concordo com a visão de vocês, o Arthur foi preciso ali, ele não teria por que se justificar, né, se explicar se não tivesse acontecido alguma coisa. E tem mais, o TSE tem o CIED, né, o Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação, que o Instituto Vero participou, foi um contribuinte, inclusive vigiando outros sites na internet para o suposto combate à desinformação. Então, isso só estão puxando aí o primeiro fiozinho de uma longa meada e vai puxar muito mais gente. Eu tenho vários nomes aqui, depois eu vou passar nos bastidores para o Pavinato. E aí você está dizendo o seguinte, que se o Instituto Vero
financiou esse órgão do TSE. Ele financiou um órgão... Não, como é que... Vamos explicar Explica isso aí, direito. porque se o Não é que ele dinheiro do financiou. Vero veio do... O dinheiro da Open Society Foundation veio para o Vero E do ele se Vero- aproveitou desse valor para agir dentro do TSE. Então, nós estamos falando de Referência dinheiro de direta. entidades estrangeiras dentro do Sem dúvida. Tribunal Superior Não tem Eleitoral. problema algum em Alô, afirmar. deputados e senadores. Uau, a coisa vai ficando mais grave, porque a gente já tem... Muito grave isso. Juridicamente, esta eleição para presidente, Lula é um presidente democraticamente eleito dentro da lei? Não, não é. Teve fraude na eleição de 2002? Teve. Fraude processual. Eu não vou chegar nem perto da urna, porque eu não tenho capacidade técnica. A lei eleitoral diz que o TSE só pode fazer, eu sempre gosto de bater na mesma tecla, que é para ninguém esquecer. Ele só pode fazer regulamentação para as eleições do ano até o dia 5 de março. As eleições de 2022 foram reguladas por uma resolução do TSE de 20 de outubro de 2022. Ou seja, 7 meses e meio depois do prazo da lei. Então já não poderia. Tirando isso, teve um tratamento diferencial, preferencial, que o Alexandre de Moraes deu, claro, à coligação Lula e Alckmin. Por que eu digo isso? Uma ação do PL pode ser a mais estapafúrdia das ações. A Constituição garante o direito de ação. Pode ser a mais estapafúrdia e louca das ações. Antes de se aplicar uma multa por litigância de má-fé, o Alexandre de Moraes devia ter distribuído esta relação para análise de um relator. Sequer foi distribuído, ele já denegou e aplicou a multa de litigância de má-fé. E agora nós vemos aqui a entrada da Open Society, de George Soros, que mantém uma dinâmica financeira com a USAID, que é governo dos Estados Unidos, porque foi fechada por Donald Trump, e este dinheiro da Open Society, uma fundação estrangeira, com relação financeira com o governo estrangeiro, financiou um instituto que financiou a checagem promovida pelo TSE. Não órgão direto do TSE, mas órgão que prestou-se a levantar informações ao longo das eleições, dizendo o que era falso e o que era verdadeiro. Portanto, mais uma nulidade, professor Suano.